Olá, pessoal. Eu sou o professor Cristiano Rodrigues, professor de Direito Penal aqui da Rede de Ensino LFG, e vim aqui comentar com vocês um caso bastante peculiar e que vocês acabaram de perceber aí, versa sobre a exploração sexual. Né? Um caso julgado, né, pelo Superior Tribunal de Justiça, né, que envolve a exploração sexual e muito mais do que isso, né? Como vocês viram aí no caso, o foco de se analisar essas situações hoje gera uma preocupação muito maior por conta dos eventos próximos que nós vamos ter aí, internacionais, onde o mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil, que é a Copa do Mundo e as próprias Olimpíadas, né? Nós vamos ter esses dois eventos aí. Se fala muito de Copa do Mundo, mas em sequência vem as Olimpíadas. O Brasil tem que se preparar e vem se preparando, né? Tanto na parte administrativa, rede hoteleira, estruturação, segurança, aeroportos, mas temos que nos preocupar com uma série de crimes que vem junto com essa grande quantidade de turistas e pessoas que vão entrar no território nacional e vão estar aqui com dinheiro para gastar. Obviamente, a primeira coisa que se pensa quando o turista vem ao Brasil com dinheiro para gastar é prostituição. Né? Inevitavelmente, o Brasil tem aquela imagem de país do carnaval, país do futebol, do samba e da mulher, né? E da prostituta, e da exploração sexual. A imagem brasileira no exterior, ela é muito ligada à exploração sexual. Basta ver o embargo que existe, velado, mas existe, em alguns países da Europa, de entrada de brasileiras. Hoje, por exemplo, na Espanha, a mulher brasileira, para entrar no país, mas parece que ela é um terrorista. Né? A Espanha trava, Portugal, com todo o acordo de liberdade que a gente tem hoje, né, e reciprocidade diplomática com Portugal, no que tange a entrada de mulher, olha, basta ver uma mulher nova, jovem e sozinha, chegando num país como esse, mas é pergunta, é informação, chega a ser constrangedor isso para a mulher. E a mulher brasileira sofre isso, e não é à toa. Né? Eu passei um ano da minha vida em Portugal morando, fazendo meu doutorado em Coimbra, e percebi esse preconceito com a mulher brasileira. A mulher brasileira em Portugal e na Espanha, ela tem uma visão inicial muito ligada à prostituição. A mulher tem que romper esse paradigma quando ela está na Europa, principalmente a mulher jovem, bonita, que está sozinha. Isso é algo que traz a imagem do Brasil para o exterior. E agora que o exterior vem ao Brasil, a gente tem que se preocupar em falar, opa, não é assim não. Né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Percebam que o problema não está na legislação penal. Se a gente for olhar os crimes que o Código Penal traz para lidar com a prostituição, a gente vê que a previsão é até razoavelmente satisfatória. Veja o que acontece. A prostituição não é crime, e talvez este seja o maior problema para o controle da exploração da prostituição. Ninguém aqui está defendendo que prostituição deva ser crime, e eu, particularmente, sou completamente contrário a isso. Acho que a liberdade de fazer do próprio corpo o que bem entender, até com base no direito penal democrático, os princípios da lesividade, se autolesão não é crime, quanto mais você usar o seu próprio corpo para a prática sexual e cobrar por isso. Né? O patrimônio é bem disponível, o seu corpo é disponível no sentido da sua liberdade sexual. Ninguém aqui está defendendo, e eu sou o contrário, absolutamente contrário, a que se pense, que se cogite, né, tipificação de prostituição. Mas a exploração da prostituição começa nas bases da lesividade a afetar o bem jurídico de terceiro. Porque a gente sabe que muitas mulheres, eu estou falando de mulher porque principalmente essas são as vítimas da exploração, nada impede também que o homem seja vítima de exploração sexual, mas a prostituição é uma prática ligada normalmente à figura da mulher. E aí o problema é, essa exploração abusa da falta de condição, muitas vezes, econômica, socioeconômica e cultural da mulher, que se vê nas mãos de exploradores que se aproveitam disso. Né? E aí sim, tem que ter crime e tem que prever. O problema, repito, não é a falta de legislação. Porque se a gente olhar, o caso narrado aqui, ele rapidamente diz assim, que o indivíduo foi acusado por tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual. Isso é o artigo 231 do Código Penal, que foi alterado, modificado pela Lei 12.015, né, foi atualizado para abranger mais hipóteses, não só a prostituição, mas a exploração sexual de uma forma ampla, o que engloba, por exemplo, striptease, né, casas de massagem, atos ligados a sexo, qualquer tipo de exploração da natureza sexual. Esse tráfico internacional de trazer pessoas para o Brasil para isso, né? E aí, veja o que diz aqui.
ele diz ainda, na questão, isso é o 231, que ele mantinha em casa, na sua casa, mulheres de São Paulo para exercer a prostituição no Distrito Federal. Então, vejam que aqui também tem outro crime, né? E a gente tem hoje 4 crimes que trabalham com isso. Só para a gente lembrar e botar as ideias no lugar, para ninguém ficar pensando, eu sei que você aí pode estar imaginando, poxa, falta atualizar a legislação, essa coisa que a mídia fala, o Código Penal está defasado. Sim, em muitas coisas está. Mas não podemos também generalizar e falar, está tudo errado. Não é assim. O grande problema hoje desse tipo de conduta é a impunidade, gente. É a vista grossa que faz as autoridades, que não aplicam a lei, e mais, isso é um problema social. É um problema da miséria, da falta de condição. Ninguém vai querer se prostituir, ser explorado sexualmente por livre e espontânea vontade. Existe uma necessidade, pela carência de condições, na maioria das vezes, óbvio que tem sempre as exceções, onde isso acaba acontecendo. Que temos 4 crimes muito direcionados a isso. E lá, além de outros que vão ser mais específicos, que são ligados a menor, o que é bem pior na previsão. Mas regra, assim, plano geral, 228, que fala no favorecimento à prostituição, 229, que é a famosa casa de prostituição, dos crimes mais antigos aí que a gente vê hoje previsto no Código Penal, das condutas mais antigas, ter a casa de prostituição, o bordel, como se falava antigamente, né? Então, hoje fala-se nas termas, casas de massagem, ou outros nomes não muito elegantes, né, como se usa mais. E aí a gente tem o 229, que é a casa de prostituição, e hoje, né, com a ideia também de local para exploração da atividade sexual, o que é uma previsão dúbia, porque pode se questionar até o motel, né? Motel, local para encontros libidinosos, explora o ato sexual, né? Então, até isso se questiona, mas é a casa de prostituição, né? O 230, que é o famoso rufianismo, que é o cafetão no popular, é aquele cara que vive às custas da prostituição no meio de uma mulher, ou de várias, que ele se sustenta com o proveito da prostituição alheia. Esse é o rufião, ou cafetão, como a gente conhece mais popularmente falando. E, finalmente, o 231, né? Tem também, em sequência, né, o 231A, mas o 231 que é o tráfico internacional de pessoas com o fim de exercer prostituição no país, com o fim de explorar sexualmente a pessoa. Tem ainda as previsões alteradas, lá no 218, que vai falar 218B, favorecimento à prostituição do menor, né, do indivíduo com menos idade. Você vai ter ainda o 231A, que fala do tráfico interno de pessoas. Mas, vejam, legislação é o que não falta, né? Tem legislação que não falta. Mas o menor tem estupro de vulnerável, se ele tem menos de 14 anos, para quem pratica o ato. Tem o lenocínio, que induzia a satisfazer a lascívia de outrem. Tem muito crime. Crime é o que não falta. Aliás, tem crime até demais. Porque o que adianta ter esse monte de crime? Veja, o favorecimento da prostituição tem pena de 3 a 8 anos. O tráfico internacional de mulheres, né, e de pessoas para prática sexual, 3 a 8 anos. O favorecimento à prostituição, 2 a 5. A casa de prostituição, 1 a 4. Né? A casa de prostituição, 2 a 5 também. O rufianismo, 1 a 4. Então você tem favorecimento, 2 a 5. Casa de prostituição, 2 a 5. Rufianismo, 1 a 4. Tráfico internacional, 3 a 8. Olha, as penas são grandes. É crime pra caramba sobre esse tema. E qual é o problema, gente? Ninguém aplica. É uma piada falar em casa de prostituição, né? Olha só, não é uma brincadeira. Se você andar pela tua cidade aí, onde você mora, com certeza tem termas. Com certeza tem bordel. Com certeza tem casa de massagem, e tudo com outdoor, tudo com letreiro grande, com anúncio no jornal, os hotéis divulgando. Você está num hotel, tem panfleto de casa de prostituição, né? E a polícia não faz nada. Então o problema não é a falta de lei aqui. Acho que a solução, e deixo para você também a indagação, pensa comigo, será que o problema aqui é botar mais crime? É porque aqui a gente está um caso de tráfico internacional. E percebam, nesse caso que vocês acabaram de perceber aqui, de ver, além disso, qual é o outro crime que a gente tem que colocar aqui? Né? Percebam, não é casa de prostituição, porque ele não é dono de um bordel. Né? Ele mantém as pessoas ali na casa dele e ele explora essa prostituição. Favorecimento à prostituição poderia ser induzir, atrair, etc. Mas isso já está abrangido pelo favorecimento que ele fez com o tráfico internacional. Então, o tráfico internacional é um favorecimento mais específico. Né? Vejam que aqui a gente tem um rufião.
Nesse caso narrado, o cara mantém as mulheres na sua casa para que elas se prostituam em Brasília. Obviamente, ele vai oferir vantagens disso. Ele vai cobrar por isso, vai cobrar o aluguel, vai cobrar a parcela dos valores da exploração. Então, você tem um concurso de crimes aqui. Aplicando a pena efetivamente aqui, né, nesse caso, você fica com a pena de 3 a 8. Né, você tem ainda aqui aumentos de pena, por exemplo, se a vítima for menor, o que não narra aqui especificamente. Você tem ainda, se tem violência e grave ameaça, parece que não tem. Um dos argumentos de absolvição aqui seria a ausência de violência, e não interessa, esse crime não precisa de violência. Não tem atipicidade por ausência de grave ameaça. Né? Aqui fala que não tinha vantagem sobre a conduta das mulheres. Aí, um dos crimes, ok. Né? O rufianismo, se ficar provado que não está oferindo vantagem, não tem rufianismo. Mas o tráfico internacional não tem que oferir vantagem específica. Né? Então, percebam que não tem atipicidade aqui, não. Né? O tráfico internacional, né, o rufianismo, todas as condutas viáveis, pela pouca informação que a gente tem aqui desse caso. Né? E vocês vão perceber que, se for aplicar a pena, você tem aí 3 a 8, que fica em 3, ou em 3,5, ou talvez 4, coladinho ali no mínimo, estou nem acrescentando muita pena, com mais 2, você tem quase 6 anos de pena para essa conduta aqui. Né? Então, você tem uma média de 6 anos para esse ato aqui. Não é um concurso material entre os dois crimes. Então, tem punição. Agora, alguém pune? Não. O problema é que a gente acaba não tendo punição para trabalhar esse caso. Por quê? Ninguém pune caso de prostituição. Tráfico internacional, só se ficar provado, demonstrado, aí a pessoa alega que não, que veio porque queria vir, que não está exercendo prostituição, a matéria probatória é muito complicada, a vítima normalmente não vai querer processo, então não vai ajudar em nada. Então, tem punições? Tem, obviamente. Mas, gente, qual a solução? Eu deixo para você pensar aí. Você acha que é criar mais lei? Você acha que é aumentar a pena? Ou será que não é botar o Estado para ter vergonha na cara? E, se quer liberar, descriminaliza. Se quer liberar, libera. Fala, prostituição não é crime, cada um explora o que quiser. Se tiver violência e grave ameaça, a gente pune. Se for um acordo de vontade, não tem nada a ver com isso. É uma proposta. Ou então, começa a aplicar a lei. A Copa vem aí. Vai ter um monte de turista aqui dentro. As casas de prostituição vão bombar. Prostituição já é uma profissão em crescimento. Está todo mundo apostando na prostituição para daqui a 2 anos. Vai ser uma fonte de renda monstruosa para todo mundo. Sabe-se disso. E o Brasil não faz nada. Então, ou a gente abre a cabeça e fala, ó, tudo bem, vamos liberar, salvo com violência e grave ameaça, etc. Ou então, vamos aplicar a lei. E vamos começar, desde agora, a aplicar as leis quanto a esse tema. Mais importante do que isso, seria trabalhar no meio social. Conscientizar de que o caminho da prostituição é um caminho que pode levar a drogas, que pode levar a violência, que pode levar a degradação da pessoa, que pode levar a contágio de moléstias, de doença, que pode levar a outro tipo de conduta criminosa. Então, acho que cabe também uma conscientização da juventude e uma fiscalização na figura do menor, principalmente. Eu acho que esse seria o melhor caminho. O que você acha? É aplicar a lei? Ou será que é descriminalizar as condutas, desde que sem violência? Ou manter a lei, aplicar efetivamente, mas fazer um trabalho de base com a sociedade? Né? É um meio social muito mais do que jurídico penal. Previsão penal a gente tem. O que a gente não tem é efetividade da norma, a aplicação pelo Estado e muito menos um auxílio do Estado para reprimir na origem, o que acaba gerando essa exploração da atividade sexual dentro do nosso país. Acho que é um problema muito mais político e social do que jurídico penal. E acho que o Estado devia parar de fazer vista grossa e enganar a população com esse tipo de previsão legal, que acaba nunca sendo aplicada. Vamos refletir um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre isso. A Copa está chegando, as Olimpíadas também, a imagem do nosso país está em jogo. Queridos, obrigado pela atenção de todos. Até um próximo encontro.